Oi, gente! Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal que eu tava devendo pra vocês. Então, espera a vinheta passar, que esse vídeo ficou longo, mas ficou muito bom, tá bom? Fiquei quanto tempo aqui fora, hein? Aliás, fora daqui, aqui fora não. Fora daqui sem gravar vídeos. Que tipo de youtuber é essa, minha irmã, que não grava vídeo pro povo? Mas enfim, precisei dar uma pausinha, porque eu tive que fazer uma viagem, tive que voltar, sair do home office e voltar a trabalhar lá na empresa, né? E agora eu voltei pro home office, vou gravar mais esse vídeo aqui pra vocês, que é a continuidade do vídeo da minha cirurgia, né? Que se você não viu, volta aí um vídeo que é sobre a minha rinoplastia. Lá eu falei tudo sobre o meu pós-operatório, falei não, né? Mostrei pra vocês. E aí eu prometi que viria gravar esse vídeo aqui dando todos os detalhes sobre a minha cirurgia, porque eu recebo muitas perguntas sobre a minha rinoplastia, né? Principalmente lá no Instagram. Então eu decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês todos os detalhes, por que eu decidi fazer essa cirurgia, né? E vamos deixar de conversa, vamos lá, porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande. Eu anotei aqui as perguntas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, corre lá, @CelineRamos, com 2 S no final. Lá eu falo um pouco sobre o meu dia a dia, as pataquadas que eu faço. Segue lá, vocês vão gostar. Então deixa a caixinha de perguntas lá, vocês mandaram algumas perguntas, eu anotei tudo aqui. E vou respondendo ao decorrer desse vídeo, tá? Pra vocês entenderem como que eu cheguei, como que eu decidi fazer essa rinoplastia, eu vou contar lá do começo da história. Em 2018, eu tirei férias em agosto e aí recebi o dinheiro das minhas férias. Como eu não ia fazer nenhuma viagem especial, diferente assim, eu fui pra cidade do meu pai e aí caiu o dinheiro lá na minha conta das minhas férias e eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro pra não gastar ele à toa, né? Então eu resolvi... Deixa eu ver se tá gravando. Então eu fiquei pensando em diversas coisas que eu poderia fazer com esse dinheiro pra não... Porque quando você sabe, quando você começa a gastar, o dinheiro vai embora, a gente nem vê o que a gente fez, né? Então eu já fiz isso algumas vezes, que foi pegar o dinheiro, ao invés de deixar guardado, investir em alguma coisa pra mim, um bem, alguma coisa desse sentido, vocês entenderam? E aí fiquei pensando. E aí eu lembrei dessa rinoplastia, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, por quê? Não era só pela parte estética. É claro que sempre me incomodou o ossinho que eu tinha aqui. Vou deixar uma foto aí pra vocês verem como que era o meu antes, né? Esse osso que me incomodava e que ficava escondido atrás do meu óculos, né? Eu sempre usei óculos desde pequena. Então esse ossinho que eu acredito que desenvolveu mais ainda com o uso do óculos, ficava escondido e todo mundo falava: ah, você quer operar o nariz pra quê? Você quer operar pra quê? Seu nariz é bonitinho. Que eu sei que todo mundo que quer operar o nariz, a não ser que seja um problema muito visível, todo mundo escuta isso. Ah, você quer fazer por quê? Por que você quer fazer? É tão bonito, vai gastar dinheiro com outra coisa. Mas, enfim, como eu gostava de falar para as pessoas, o nariz tá na minha cara, não é na sua, então eu sei o que vai ser melhor pra mim. Mas, na verdade, não foi só por isso. Eu tenho rinite muito forte. Aliás, eu tenho várias coisas que terminam com it, né? Rinite, bronquite, várias coisas. E essa rinite, com o passar do tempo, ela não me incomodava no começo, mas com o passar do tempo, começou a me incomodar bastante, porque eu já não sentia mais o cheiro das coisas. Eu não sentia cheiro e, em decorrência de não sentir cheiro, eu não sentia o gosto, né? E isso durava por vários dias, meses, semanas. Tinha época que eu ficava assim 15, 20 dias, mês, sem sentir cheiro de nada, sem sentir o gosto de nada. Chegar a ponto da gente passar perto de esgoto e todo mundo, ah, pelo amor de Deus, e eu não senti nada. Ou de estar fazendo uma comida muito gostosa e eu não senti o cheiro, né? E isso começou a realmente me incomodar bastante. Além de já não respirar bem. Quando eu ia dormir, eu descansava a minha língua na minha arcada dentária, né? Eu ficava mordendo a língua para eu conseguir respirar pela brecha do dente. Eu não respirava bem, então se eu virava de um lado, entupia do outro, se eu virava do outro, entupia desse lado. E eu não dormia direito por conta dessa rinite, eu acredito. Aí até que chegou esse dia das férias, que eu recebi o meu dinheiro e fiquei pensando o que eu poderia fazer para investir esse dinheiro e lembrei dessa vontade. Falei, vou fazer a rinoplastia. Só que como eu sou uma taurina imediatista, que eu quero tudo para aquele momento, eu queria que fosse logo. Eu tirei férias em agosto e aí já comecei a pesquisar médicos no Instagram, porque eu não conhecia nenhuma pessoa que tivesse feito essa cirurgia próxima de mim, no meu ciclo de amizade, para eu poder tirar dúvidas, né? Que eu sei o tanto que isso é importante, como a gente sente falta, como a gente tem medo, como a gente tem insegurança, ainda mais por ser uma cirurgia na face. Né? Se der errado, dá muito errado, e eu já vi muitos casos errados. E eu já segui alguns bons médicos, só que fora de Goiânia. E
e sempre para fazer a cirurgia fora, além de você pagar os gastos, ainda tem hospedagem, ainda tem passagens, tudo isso que encarece, que eu sei que é a vontade de muitas meninas, fazer com médicos de outras cidades, né? E aí eu pesquisava sempre, deixava salvava stories, tinha pastinha no meu Instagram salva com vários resultados. E aí eu comecei a pesquisar vários médicos, né, aqui em Goiânia e marquei algumas consultas antes de ir para Taguatinga, cidade do meu pai. Então eu marquei a consulta com um otorrino, marquei a consulta com o meu cirurgião plástico que fez o meu silicone e fiquei com muita vontade de marcar uma consulta com o médico que fez a minha cirurgia, mas que não tinha agenda na data, né? Então eu fui nesse primeiro otorrino, principalmente por ser um problema funcional, não era só estético, meu principal problema era funcional. E aí eu fui nele, vi alguns resultados que ele tinha feito, mas eu não gostei muito, não era nada do jeito que eu imaginava os resultados dele, né? Falei com alguns meninos do mesmo jeito que comentavam nas fotos dele, eu ia lá e perguntava, porque muitos médicos não postam antes e depois, e eu descobri aí com essas pesquisas minhas que parece que o Conselho Regional de Medicina não permite, não autoriza, né? Eu não sei porque alguns conseguem e outros não, mas pelo que eu entendi, não é permitido postar fotos de cirurgia, nem de antes nem depois. Se alguém estiver assistindo, tiver mais certeza, quiser deixar aí nos comentários. Foi isso que eu percebi. Então a gente fica muito sedento por informações, saber quem fez, como que se sentiu, enfim. E aí eu conversei com uma moça só que fez com esse primeiro médico e ela me falou o resultado dela, que gostou muito, mas eu não tinha gostado, me apaixonado por aquele resultado e fui na consulta com ele. Quando eu cheguei lá, eu falei quais eram as minhas reclamações e da estética que eu gostaria de tirar apenas o ossinho aqui e o meu nariz tinha uma bolinha na ponta que também me incomodava, era redondinho. E aí ele falou, não, dá pra fazer, a gente diminui a aba, diminui o osso, faz isso, faz aquilo. E ele falou pra eu fazer tanta coisa que eu saí de lá com mais medo do que eu cheguei. Né? Falei, não vai dar certo, esse cara vai deformar minha cara, não vai prestar, que não vem ao caso o médico que porque não foi com ele que eu operei. Falei que eu tinha que fazer a cirurgia nesse mês de agosto na época. E aí ele falou que talvez não daria, porque ele tinha um concurso no exterior, mas que talvez daria pra marcar, pra eu fazer todos os exames e levar pra ele, que ele tinha uma data prevista, que era no final de agosto. Falei, beleza, mesmo não me sentindo segura, foi o único que eu encontrei, era um otorrino, especialista em cirurgia da face também, e fiz os exames e deixei marcado. Aliás, antes de deixar marcado, eu fui no meu cirurgião plástico, que é incrível, maravilhoso, indico de olhos fechados, mas por eu ter muitos problemas funcionais, eu também não me senti tão segura para fazer com o cirurgião plástico. Eu amo o meu cirurgião plástico, ele foi incrível na minha cirurgia, ele é muito profissional, inclusive próximas que eu for fazer vão ser com ele, né? Mas eu também não me senti segura em fazer uma cirurgia funcional no nariz com o cirurgião plástico. Então eu fiquei naquele impasse, falei, vou fazer com aquele otorrino mesmo, fui lá e deixei marcado. Fiz os meus exames, todos que ele pediu, e fui pra Taguatinga, porque o meu retorno, ele falou que não precisava de eu ir, que poderia ser a minha irmã. E aí fiquei no pé da Cecília pra ele ir lá levar o exame pra mim, porque senão eu não ia ter a data, eu ia perder a data, pelo amor de Deus, eu tinha que fazer logo antes de voltar de férias pra não atrapalhar no meu serviço, enfim. Ela foi lá, levou todos os exames, ele falou que poderia deixar marcado, se não me engano, 25 de agosto. Uma coisa assim. Ou era setembro? Eu acho que era setembro. E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, sabe quando você não se sente segura, fala, não vai dar certo, eu olhava os resultados de algumas poucas meninas que eu vi que tinha feito com ele e ainda tava assim com medo, né? Aí um certo dia, numa luz divina, que aí é onde entra a história que eu falei pra vocês no outro vídeo, da minha fé, né? E foi uma coisa que me provou muito que o nosso tempo não é o tempo de Deus e que as nossas vontades e prioridades não são as prioridades dele, né? E que a gente precisa confiar. Eu fico muito emocionada quando eu falo sobre esse assunto, porque realmente foi uma coisa que me provou que não adianta eu querer naquele momento que Deus vai lá e faz do jeito que ele quiser, né? Enfim, deixei a cirurgia marcada e fiquei com outro médico que eu gostaria de ter feito, que eu via muitos elogios pra ele, sobre ele, que ele tinha um monte de especialização, que ele era professor de faculdade de medicina e que não tinha agenda. Mas fiquei com ele na minha cabeça, né? Eu tentei marcar em julho
quando eu tentei marcar a consulta, que eu marquei com os outros, e ele só tinha vaga para dezembro. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu queria fazer a consulta com ele, queria fazer a consulta com ele, mas não tinha agenda, a menina falou que era sem cogitação naquele período que eu queria fazer. Beleza, num certo dia, numa madrugada aqui em casa, arrumando ali pra dormir, já era mais de meia-noite, me veio um estalo. Fala com a fulana, que é uma amiga minha, que é a Isabela. Aí eu mandei mensagem pra Isabela, meia-noite tanto, quase 1h da manhã, e ela tava grávida na época, assim, já quase dando a luz. Eu falei, oi Isabela, tudo bom? É Celine e tal. Deixa eu te perguntar, você já fez cirurgia no nariz? Eu queria saber se você já fez, porque eu tô procurando indicação de médico, e isso com a cirurgia já marcada. Porque eu marquei, não tô me sentindo segura, e eu queria saber de alguém que fez o resultado mais perto de mim. E ela me respondeu na hora, meia-noite e tanto. Não, Celine, eu fiz sim. Meu resultado ficou maravilhoso, ficou perfeito. Eu super indico meu médico, ele é muito bom. É o Dr. Ricardo Ferri. Aí eu falei, não tô nem acreditando. Que é o médico que eu queria marcar. Aí ela falou, vai lá. Fala que você quer muito que seja com ele, marca a consulta, manda mensagem para a secretária e fala que você já tá com todos os exames feitos, porque eu já tava com tudo pronto, só esperando a data da cirurgia chegar. E fala que você queria muito tirar, né, da sua cabeça, ter uma segunda opção. E assim eu fiz. No outro dia eu fui pro trabalho, mandei mensagem no WhatsApp da clínica, falei com a secretária, falei, olha, eu já tô com todos os exames prontos, eu gostaria muito de fazer uma consulta com o Dr. Ricardo, porque eu não tô me sentindo segura. E aí ela falou assim, olha, infelizmente não tem vaga por agora, se surgir, alguém desistir, surgir um encaixe, eu te aviso. E eu peguei na minha fé e falei, tá bom, eu acredito que Deus vai fazer o que for melhor pra mim. E desliguei o telefone. Quando se passaram alguns dias, eu nem lembro a quantidade de dias, acho que uma semana, eu tava trabalhando, meu celular tocou e eu quase infartei, porque tava escrito lá, Dr. Ricardo Ferri. Quase infartei. Na época eu tinha voltado de férias e tava substituindo a minha chefe, né? E aí, olha, a Lu me ligou, que é a secretária dele, que é um amor, ligou e falou, Celine, tem 2 notícias pra você, uma boa e uma ruim. Falei, ai meu Deus, fala. Ela falou, olha, surgiu uma vaga pra uma consulta com o Dr. Ricardo, se você quiser vir, eu coloco você. Falei, nossa, eu vou. Ela falou, só que é agora. E eu trabalho do outro lado da cidade. Falei, não, eu vou, nossa, marca, pode deixar, eu vou ir. Tipo, era coisa da consulta ser 5 horas e já era 4h30, sabe? 4h20, mais ou menos. E aí eu falei, não, eu vou e tal, e peguei e organizei meu trabalho todo, falei pros meus colegas que eu ia fazer uma consulta. Quando eu tava saindo, a minha coordenadora, a minha diretora de comunicação na época falou, Celine, vamos fazer uma reunião, eu preciso falar com você sobre uns projetos, uns trabalhos. Você pode? Eu falei, ai meu Deus do céu, posso? Só que vai demorar porque eu tenho uma consulta. Olha só a ousadia da pessoa, falar pra diretora que era uma reunião com a mais diretora ainda, que eu tinha que sair. E eu tava substituindo a minha chefe. Ela, não, vai ser rápido. Sei que teve a reunião, eu liguei pra Lu, falei, tô saindo do meu serviço agora, era coisa de 15 minutos faltando. Eu ia demorar quase meia hora, 40 minutos. Corri, vim em casa, peguei meus exames e fui. Gente, quando eu entrei no consultório do Dr. Ricardo e cheguei lá, tinha um monte de mulher, né, esperando, menina com pós-operatório, gente que ainda ia fazer e eu ficava olhando pro nariz de todo mundo, querendo saber o resultado. Quando eu entrei no consultório do Dr. Ricardo, sabe quando você olha pra uma pessoa e parece que você vê a aura da pessoa iluminada? Foi o que eu senti. Ele é muito tranquilo e aí eu já vou responder a primeira pergunta que as pessoas sempre me fazem, que quem foi o meu médico e se eu indicaria ele. Então, quem me operou foi o Dr. Ricardo Ferri. Ele é um cirurgião, ele é um otorrino, cirurgião, especialista em cirurgia da face. Ele é membro do Conselho de Medicina, aqueles tanto de currículo que tem, ele tem todos. É professor de faculdade, então assim, ele é incrível, eu indico de olhos fechados. E a primeira coisa que eu falo para quem tem vontade de fazer essa cirurgia é que faça com um especialista na área, né? Eu sei que muita gente faz, não tô tirando, nem desfazendo do trabalho dos cirurgiões plásticos, mas se for igual o meu caso, que é um caso funcional, você vai sentir a diferença, né? Eu sei que a maioria dos cirurgiões plásticos atuam com o otorrino junto, ele vai fazer a parte estética e aí tem os otorrinos que trabalham juntos, foram as informações que eu tive, inclusive do meu cirurgião plástico, que falou isso, não, eu faço, vai um otorrino junto comigo e tá tudo certo, né? E eu senti uma confiança
incrível no Dr. Ricardo, incrível, incrível, incrível. Eu cheguei lá, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, ele é muito atencioso. Ele já me colocou na cadeira lá, me perguntou quais eram as minhas queixas, né? Bota a pinça no nariz, reganha o nariz da gente tudo lá e olha tudo. E de cara ele já falou pra mim assim, você já quebrou o nariz? Falei, não que eu me lembre. Aí ele falou assim, porque o seu desvio de septo é muito grande. Aí eu falei, sério? E eu já tinha ido em consultas antes por causa da respiração em outros otorrinos e eles tinham falado que o meu desvio de septo era leve. Eu fui em 3 otorrinos antes de querer operar. Não, seu desvio, você tem um desvio de septo leve, você tem. E aí a primeira opção de cirurgia falou que era um desvio de septo grande e o doutor Ricardo falou que era muito grande. E aí ele falou, não, mas dá pra fazer e tudo mais, já colocou na cadeira, tirou um monte de foto do meu rosto, de todos os ângulos, e colocou lá na televisão dele grandona lá e me mostrou tudo que ele poderia fazer. Que não era nem metade do que o outro médico queria fazer. Então, assim, ele me mostrou soluções muito mais sucintas, que eu acho, assim, mais profissionais, talvez. Não sei se eu tô falando demais aqui. Mas ele me deixou muito tranquila. E aí eu falei que era o ossinho que me incomodava e tudo. Ixi, o Felipe chegou. Onde nós paramos. E aí ele colocou meu rosto lá de vários ângulos e me mostrou o que poderia ser feito. E foi bem tranquilo. Ele falou, olha, você tem um desvio de septo muito grande, deve ser por isso que você não respira bem. E aí a questão dos cheiros, a rinite atrapalha realmente. E ele foi muito verdadeiro, né? Ele falou o que dava e o que não dava pra fazer. Inclusive falou o que poderia ou não acontecer, né? Nesse caso do cheiro, ele falou, olha, pode ser que saia esse problema, né? Que você volte a sentir cheiro normal. E pode ser que não, porque é decorrência da rinite, e o que vai trabalhar é o funcional, enfim. E aí eu saí de lá, gente, muito com a certeza total de que era ele que deveria fazer a minha cirurgia. E aí ele falou, não, beleza, vamos fazer, mostrei os exames. E aí ele falou, pode marcar com a secretária lá. Eu nem perguntei o preço pra ele. Falei, tá bom, então vou marcar. Saí do consultório, falei com a Lu, falei, Lu, o doutor Ricardo falou que tá tudo ok, que pode me operar. E eu já quero deixar marcado. Aí ela falou assim, tá bom. Só que a gente não tem vaga daqui até tal mês. Eu tenho uma vaga, que é no dia 1º de outubro. Que era daqui uma semana, da data que eu estava lá, ou até menos. Pode ser? Falei, pode demais, fechou, pode marcar aí. Não, beleza, pode marcar, não tem problema nenhum, quanto que é? E aí eu lembro que o valor era quase 4 mil reais a mais, quase 4 mil reais a mais do que com o outro médico. Mas eu tava com tanta certeza de que era ele, que eu não me preocupei. Pergunta se eu tinha os 4 mil a mais. Não tinha, mas marquei. Saí de lá muito, muito, muito feliz, muito confiante. Liguei pra minha irmã, que é a minha financiadora. Falei, Cecília, eu preciso de 4 mil reais. Eu vou fazer a cirurgia, assim, expliquei pra ela. Ela achou o máximo. E aí eu tinha uma segunda consulta marcada com o Dr. Ricardo pra levar pra que era? Não, mentira. Eu falei assim, eu posso trazer minha irmã aqui pra conversar com o senhor? Pode. E aí eu marquei, levei a Cecília lá pra ela, porque tudo que eu vou fazer eu chamo a Cecília, eu falo pra ela me dar o aval dela. E ela foi comigo e ela também saiu de lá super tranquila, né? Pode marcar. E aí chegou o dia da cirurgia, né? Foi nesse meio tempo que começaram as provações de que Deus e Nossa Senhora e todos os anjos e santos cooperam pra mostrar pra gente que a gente não sabe nada, né? E aí o que aconteceu que eu falei pra vocês de uma devoção muito forte minha? Foi o seguinte, no começo do ano eu tinha ganhado um livro sobre a história de Santa Terezinha das Rosas. E eu nunca tinha lido a história dela, eu ganhei da minha filhada no meu aniversário, se não me engano, em abril. E aí eu li a história de Santa Terezinha das Rosas e achei muito linda a história dela, é uma história incrível, né, de largar mesmo, se despir de vaidades, né, em nome da fé e da devoção. E aí, achei linda a história, enfim, beleza. Passou-se um tempo, acho que o livro foi de Natal. Passou-se um tempo, eu tava conversando com uma amiga minha sobre orações, sobre rezar, uma colega do trabalho, porque eu trabalho em uma instituição católica, né? E falei que tava rezando o terço de Santa Rita,
num aplicativo, expliquei pra ela tudo lá, como é que eu fazia, e aí chegando em casa, isso, já tinha lido o livro. Chegando em casa do trabalho, ela me mandou uma mensagem: Celine, qual que é o aplicativo que você usa pra rezar? Eu queria começar uma novena. Aí eu falei: eu uso o Pocket Terço. Quem não conhece, já vai baixar porque é incrível, o melhor aplicativo que tem para acompanhar orações e liturgias diárias. E aí ela pegou e falou assim: não, eu quero começar o terço. Eu falei: eu quero começar a rezar o terço, a novena de Santa Terezinha. Aí ela falou pra mim assim: é hoje, né? Começa hoje. Aí eu peguei e falei assim: não sei se é hoje. É porque hoje é segunda e a gente tem essa mania de começar as coisas na segunda, e se eu começar na segunda, né, eu posso seguir até os 9 dias. Aí eu fui explicar pra ela como é que era a dinâmica de se rezar uma novena, e ela pegou e falou assim: não, a novena de Santa Terezinha começa hoje é o dia ideal. E ela me explicou por que tem o dia certo de começar a novena de Santa Terezinha, e eu fiquei encabulada, que era o dia, né? Aí comecei a rezar, rezei, acompanhei toda a novena de Santa Terezinha. E eu acompanhei, inclusive, pelo YouTube, nem foi pelo aplicativo. E aí eu lembro que cada dia se rezava por uma graça, uma graça diferente. Não era nenhuma graça. Era assim: hoje nós vamos rezar sobre... Exemplo, tá, gente? Que eu não lembro. Hoje nós vamos rezar sobre a tristeza. Então entrega toda a sua tristeza que te aflige. E eu rezava sempre quando eu chegava do trabalho, né? À noite, na hora de dormir. E era tão incrível que todos os temas das novenas eram coisas que tinham acontecido comigo naquele dia. Vamos rezar sobre a tristeza, e eu tinha passado um dia muito triste. Vamos rezar sobre as conquistas, eu tinha conquistado alguma coisa. São exemplos, mas se vocês forem no YouTube, quem quiser depois eu mando esse link, vocês vão ver o tanto que é lindo. E aí, a tradição da novena de Santa Terezinha é você terminar de rezar, e para você ter a certeza de que ela vai ouvir, de que ela ouviu, é claro que ela sempre ouve os nossos pedidos, mas que as suas graças vão ser alcançadas, você tem que receber uma rosa de presente de alguém. E eu recebi de 2 pessoas diferentes rosas. E eu não contei pra ninguém que eu tava rezando, só a Fernanda que sabia, porque eu queria realmente saber se isso acontecia, porque eu nunca tinha rezado, eu sempre ouvi falar. E, gente, aconteceu. Eu recebi, olha, tô toda emocionada. Eu recebi rosa de 2 pessoas diferentes, que não sabiam que eu estava rezando a novena de Santa Terezinha, e foi muito incrível. Eu falei: cara, realmente, ela é muito massa. Beleza, passou essa parte da novena, que foi no meu aniversário, foi lá perto do meu aniversário. Chegou essa parte da cirurgia e tudo mais, fui, marquei, a Lu falou pra mim: tem uma vaga no dia 1º de outubro, pode ser? Eu falei: pode ser, pode marcar, não tem problema não. Aí ela falou: não, então vou te passar todos os exames, aliás, eu já tinha os exames, vou te passar todos os protocolos, inclusive eu tenho aqui, ó, a minha pastinha até hoje, do Dr. Ricardo, com tudo de pré-operatório, tem tudo guardado aqui, inclusive as notinhas de todos os remédios que eu tomei estão guardados, porque eu tenho mania de guardar papel. Então eu tenho como que era a limpeza nasal, eu tenho o termo de responsabilidade que a gente tem que assinar, eu tenho o orçamento da cirurgia, eu tenho tudo guardado aqui. E aí ela me deu o papel e falou assim: olha, então sua cirurgia tá marcada no dia 1º de outubro, no Hospital Santa Terezinha. Aí eu falei: cara, Santa Terezinha de novo, que massa e tal. Aí eu cheguei em casa, quando eu vim embora dirigindo no carro, eu pensei: gente, que dia que é o dia de Santa Terezinha? 1º de outubro. E eu fico muito emocionada, porque as coisas encaixaram tão bem que Deus me provou que é Ele que sabe o que Ele quer pra gente, não é a gente. Por mais que eu quisesse fazer cirurgia dentro do mês de agosto ou setembro, que eu não lembro, que eram as minhas férias, era setembro sim, as minhas férias, ele foi lá e falou: não, você vai fazer com quem eu quiser, o dia que eu quiser, onde eu quiser. E aí, gente, dia 1º de outubro é dia de Santa Terezinha. Eu operei no Hospital Santa Terezinha, no mesmo ano que eu li o livro de Santa Terezinha, e no mesmo ano que eu fiz a novena dela e recebi as 2 rosas depois de ter rezado o terço. Então, se isso não for obra de Deus, eu não sei mais o que é. Se não for intercessão de Santa Terezinha, se a gente católico, que tem a nossa fé tão devota, não puder entender tudo isso que acontece, né? Todas as graças que a gente pede, a gente ter a certeza de que, se for da vontade de Deus, a gente alcança. Eu tive a certeza, né? Contei pra minha irmã, chorei, virou regaço e tudo mais. E a partir desse dia eu fiquei muito devota de Santa Terezinha. Mas vamos dando continuidade para a cirurgia.
que eu queria muito falar sobre isso pra vocês, porque é uma coisa que me marcou demais. Esse vídeo vai ficar longo e vocês vão assistir até o final. A cirurgia estava marcada para uma segunda-feira. Eu vou terminar de contar os detalhes para continuar respondendo as perguntas. A cirurgia estava marcada para segunda-feira. E aí eu não fiz no primeiro horário, eu fiz no segundo horário. O primeiro horário é bem cedinho, que a pessoa já chega em jejum, não tem problema nenhum. Ela perguntou se eu me importava em ser o segundo horário, eu nem sabia que tinha isso. Falei, não, bota o trem aí, não tem nada não. Eu fiz, estava marcado para as 11 horas, então eu tinha que ficar de jejum a manhã toda, na segunda-feira. Quando foi de sábado para domingo, eu sonhei que eu ia morrer na cirurgia. E foi um sonho muito real mesmo. Que eu acordei chorando, esperneando na cama de madrugada, repetindo as frases que eu falava durante o sonho. E foi um sonho também a ver com a religião. Eu sonhei que eu estava entrando numa igreja muito vazia e que Deus falava pra mim assim que eu ia morrer na cirurgia, mas que era para servir de exemplo para as pessoas da minha família. E que eu não tivesse medo de morrer, né? Que eu ia morrer, mas que ia ser a salvação de algumas pessoas. E eu chorava muito no sonho, muito. E eu falava assim, Deus, se tu queres, eu também quero. Se tu queres, eu também quero. E Deus falava pra mim, não tenha medo. E eu falava assim, mas por quê? Por que eu? E ele falava, porque você vai servir de exemplo. E eu falava, mas eu não quero, mas eu não posso morrer, Mas você precisa morrer para que as pessoas, a sua história sirva de exemplo para as pessoas. E eu chorava muito no sonho, eu nunca esqueci, porque foi muito real. E falava assim, eu falava, Senhor, se tu queres, eu também quero. Se tu queres, eu também quero. E aí foi quando eu acordei repetindo essa frase. Gente, eu acordei falando essa frase. E chorando muito alto, muito forte. E eu chorava, e eu esperneava, eu batia o pé na cama, porque eu tava cagando de medo de morrer. Mas eu continuei falando, Senhor, se tu queres, eu também quero. Se tu queres, eu também quero. E aí no outro dia eu acordei no domingo e falei, pra quem que eu vou contar isso? Eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Mas se Deus quer, tá tudo certo, eu vou morrer. E chorei muito. E eu não tive coragem de contar pro meu namorado, nem pro meu pai, nem pra Gabriela, que ia comigo na cirurgia. E eu chamei a Cecília, mais uma vez, domingo depois da missa, a gente foi na feira, meu cunhado saiu pra comprar um caldo de cana e eu contei pra ela. Falei, Cecília, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu vou morrer na cirurgia. Você tá doida, menina? Eu falei, não, eu vou morrer. Eu já comecei a chorar. Eu vou morrer no meio da feira. Eu vou morrer, mas é por isso, porque no sonho também falava por isso, que eu não venho ao caso aqui pra vocês. Mas tá tudo certo, tá bom? Eu vou morrer e você fala pras pessoas que é por esse motivo. E ela falava, não, você não vai morrer não, maninha. E eu falei, não, tudo bem se eu morrer, não tem problema. Porque se for pra eu morrer por esse motivo, eu aceito morrer. E mesmo assim, eu não desmarquei a cirurgia. E eu fui fazer, né? E falei pra Cecília, não conta pra ninguém não, né? Porque vai que eu não morro. Ela, tá bom, mas você não vai morrer, tá? Pode ficar tranquilo. E eu fui, gente, pra aquela sala de cirurgia, tendo a certeza absoluta que eu ia morrer. Mas também tendo a certeza que se eu morresse, as coisas iam dar certo depois de que eu fosse embora, né? Aí meu pai veio pra cuidar de mim, pra ficar comigo. A Gabriela foi lá pro hospital também, o Felipe foi, minha irmã não foi porque tava trabalhando. Mas eu fui. E aí quando eu entrei na sala de cirurgia, eu entreguei toda aquela cirurgia pra Deus e falei que pra ele fazer o que fosse da vontade dele. E não foi, a vontade dele não foi que eu morresse, né? Mas eu revi vários conceitos depois desse sonho que eu tive, depois de tudo isso que eu passei. A gente cai muito e aprende muito com os nossos erros, né? A gente tenta, estou muito longe de todos a perfeição que eu deveria, pelo menos, almejar, mas a gente tenta dia após dia. E é uma coisa que eu acho que eu deveria contar aqui pra vocês também, não tenham medo, tá? Dá tudo certo. Então vamos deixar de estouro, eu acho que eu já contei todos os detalhes da minha cirurgia, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram e a maioria das perguntas que eu recebo. Como eu escolhi o médico, isso eu indico. Foi assim que eu escolhi meu médico, através da indicação da Isabela.
E da consulta que eu tive com ele, eu tive a certeza que era com ele. Se eu indico de olhos fechados, Dr. Ricardo Ferri. Ele é muito maravilhoso, tá? Já falei isso, né? Quais foram os exames? Quais são os exames? Me perguntaram. Gente, eu não lembro todos. Eu até achei que tinha aqui nessa pastinha, mas não tem. Deveria ter o pedido, mas a gente entrega lá, né? Eu lembro bem que eu fiz muitos exames de sangue. Eu fiz, que foi o que deu mais trabalho pra fazer, foi uma tomografia dos seios da face, que eu nem sabia que face tinha seios, mas eu tive que fazer uma tomografia dos seios da face, que foi o exame mais caro, que o meu plano não cobria. Eu acho que plano nenhum cobre, não sei, não tenho certeza, mas eu lembro que eu paguei R$350 pra fazer ele, com um desconto que uma amiga minha conseguiu na clínica que ela trabalhava. E aí você tem que fazer também risco cirúrgico, né? Que é o que você vai no cardiologista pra ele dar lá o aval dele de que você pode fazer cirurgia, que você não vai morrer. Fiz esse risco cirúrgico também. São esses os exames básicos que eu lembro. Se eu fiz a cirurgia particular ou se o meu plano cobriu alguma coisa. Na época que eu consultei com o Dr. Ricardo, ele não atendia nenhum plano. Eu acho que só o Unimed e um plano da OAB, se não me engano. Mas o meu plano do meu trabalho e o da prefeitura, que eu tenho que eu sou dependente do meu pai, ele não atendia. Então eu fiz toda a parte dele, eu fiz particular. E a única parte que eu fiz, que o plano cobriu, foi o hospital. E também não foi tudo. Acho que só a internação, uma coisa assim. Que eu fiz pelo plano. O resto tudo foi particular, tá, gente? A cirurgia dói? Não, gente. É uma cirurgia que não dói nada. Você não sente nada no pós-operatório, dor nenhuma. A única coisa que eu sentia, que eu até falei no outro vídeo, eram umas fisgadinhas. Tô vendo ali no espelho, você tá filmando. Eram umas fisgadinhas no nariz, assim, às vezes quando eu tentava movimentar. Mas dor, não sente nenhuma. É uma cirurgia estranha de você ver. Incomoda um pouco. Pra mim, incomodou na hora de dormir. Porque eu dormia e quando eu acordava com tudo entupido, porque você fica sem movimentar, né? Mas aí você vai lá, faz a limpeza que eles passam, é super tranquila a limpeza e aí volta tudo ao normal. Eu usei aqueles splints assim, são os caninhos que colocam pra você conseguir respirar melhor. Então eu respirei normal, não fiquei entupida, não usei aqueles tampão que o povo coloca um monte de gás, que eu já vi um monte de vídeo por aí. Não usei, era só os splints que tinha acesso livre total pra eu responder, ou pra eu respirar. E aí a gente tinha que usar, fazer a limpeza, né, que é com soro, que também é super tranquilo, gente, não dói nada. Pode fazer tranquilo que não dói nada. E a gente também toma medicamento de dor, né, tá tudo tranquilo, não dói. Você precisou tirar a cartilagem da costela? Não, eu não precisei tirar a cartilagem de lugar nenhum. Só que ele me falou que ele teve que tirar o meu septo todo pra fora e refazer. Por essa questão dele perguntar se eu tinha o nariz quebrado. E eu realmente tive. Quando eu voltei pro quarto, ele perguntou pro meu pai, ela já teve alguma queda forte na infância? Porque o nariz dela, a cartilagem dela era quebrado, o septo dela era quebrado. O primeiro médico disse até que meu septo era, aliás, ele falou na consulta que meu septo talvez seria dobrado. E aí ele falou pro meu pai que meu septo era quebrado, que quando abriu, viu que era quebrado. E aí meu pai na hora lembrou da época que eu quebrei os dentes. E eu não lembrei disso. Ele falou, não, ela caiu quando era pequena, de cara no chão, quebrou os dentes. Aí o Dr. Ricardo falou, então talvez foi nessa queda. Porque quebra de septo, de cartilagem, não sangra, né? Mas deforma, né? Então ele teve que tirar tudo e fazer de novo, mas não precisou retirar a cartilagem de lugar nenhum meu. Eu acho que talvez é só em segundas cirurgias de rinoplastia que precisa tirar a cartilagem ou da orelha ou da costela, né? Muitas pessoas perguntam também se superou as minhas expectativas. Gente, superou além das minhas expectativas. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Quando eu tirei os splints, que também foi uma pergunta, se dói, parece que eu tava respirando o ar do mundo inteiro, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu não me lembrava de ter respirado tão bem assim antes da cirurgia. Tirar os splints não dói. Eu tinha muito medo, era a pior parte da cirurgia, porque eu via as meninas vídeo no YouTube morrendo de dor. Não dói nada, inclusive eu cheguei lá até amarela de medo. Falei, doutor Ricardo, tô com medo. Sentei na cadeira e já falei. Ele falou, não, eu tenho medo não, é super tranquilo. Eu falei, não, dói sim, todo mundo fala que dói. Aí ele falou assim, confia em mim, não vai doer. Aí eu fiquei até sem graça na hora. Falei, tá bom, então não vou ficar tranquila. Só que eu juro que eu tava suando, segurando na cadeira assim, morrendo de medo. Gente, ele deu uns piquezinhos assim pra cortar o ponto e puxou o negócio. Pareceu que tava tirando uma minhoca do meu nariz, assim, que escorregou.
dos dois lados. Então não doeu nadinha, gente. Não doeu nada pra tirar os splints. Não dói. Com o Dr. Ricardo não dói. Pode ficar super tranquilo, tá bom? Então superou além das minhas expectativas. Ficou muito melhor, tanto na questão da respiração quanto na parte estética. Eu tenho essa foto aqui, ó, que é do meu pós imediato. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda, a obra do Senhor Jesus e de Santa Terezinha. Ficou lindo demais meu nariz. Eu amo, sou apaixonada no meu perfil. Amo demais, é lindo e superou todas as minhas expectativas. Qual a pior parte do pós-operatório? Eu acho que não tem uma pior parte. Ele me deixou bem ciente de que o terceiro dia seria o dia que ia inchar mais. E realmente inchou bastante, mas não foi nada comparado com vários vídeos do que eu já vi aqui na internet. Eu postei essa foto aqui no outro vídeo, que foi o máximo que chegou. Então eu quase não fiquei roxa. Assim, nada, ficou um pouquinho de um lado. E aqui na boca, que eu lembro que quando eu parei de tomar o remédio da dor, eu senti uma dorzinha aqui, que eu acho que era onde eles encostavam os instrumentos cirúrgicos deles, né? Ficou um pouco roxo também, amarelado, mas foi muito pouco, foi mínimo. Então não fiquei roxa, não enchei muito, não senti dor. Acho que a pior parte é só a agonia de você querer ver o resultado, você ficar querendo ver, né? Então, assim, não tem dor nenhuma, acho que é só a expectativa de saber o resultado, que é a pior parte. E talvez na hora que a gente vai dormir, que fica incômodo na hora que você acorda, porque você acorda um pouco sufocado, assim, porque tá entupido. Mas logo você limpa e resolve e é muito simples. Pode usar o óculos com quantos dias no pós-cirúrgico? Foi uma dúvida muito grande minha, porque eu usei óculos a minha vida inteira. E eu tinha muito medo, porque você tem que ficar, acho que 15 dias ou um mês sem colocar óculos nenhum no rosto, né? Eu até colocava quando eu precisava, porque meu grau é muito forte, eu colava o óculos aqui com esparadrapo, que é mais forte, pra não encostar no nariz, porque ficar só de lente me incomodava. Mas eu uso tranquilo, tento evitar óculos pesados, porque eu confesso que eu tenho muito medo de marcar muito, porque antes o meu rosto era muito marcado com o uso do óculos e, tipo assim, a maquiagem disfarçava um pouco, mas 5 minutos depois que eu estivesse no evento já afundava aqui, sabe? Então eu tento evitar, nem sei se tá dando pra ver alguma coisa, eu olho não, mas tem uma marquinha leve aqui, na carne mesmo. Mas eu uso normalmente, eu só tento evitar sim. E agora a pergunta que todo mundo me faz, que é quanto que eu paguei na cirurgia, quanto que eu gastei. Né, gente, primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que cada caso é um caso, acho que vocês já estão cansados de ver isso aí nos vídeos na internet. Então, o que eu fiz, eu vou até pegar meu termo aqui pra vocês, pra falar pra vocês. Eu não fiz só uma simples rinoplastia. Eu fiz rinoplastia, septoplastia, que é o conserto lá do desvio de septo, e turbinectomia bilateral. Mas eu fiz essas 3 cirurgias casadas, né? Então, assim, cada caso é um caso, cada preço é um preço. Eu gastei em torno de 14 mil reais. Com tudo, tá, gente? Com exame, com consulta, com todos os remédios que eu usei, que você tem que ficar comprando muito daquele soro. Tudo, contando cirurgia, anestesista, hospital, exames, consultas, tudo eu gastei em torno de 14 mil reais, quase 15, tá? Mas isso é muito de caso para caso. Eu não sei se for só uma rinoplastia de estética, se é esse mesmo valor, eu não sei. E também eu fiz a cirurgia em 2018. Já tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora em outubro. Então, os preços mudam sempre, né? Então, no total, com tudo isso, eu gastei em torno de 14 mil reais, tá bom? Eu acho que essa é a pergunta que a maioria das pessoas fazem. O vídeo ficou, eu tenho certeza que vai ficar muito grande, mas eu queria muito fazer esse vídeo respondendo todas as dúvidas de vocês. Eu respondi essas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha e muitas que alguns meninos sempre me fazem, porque me mandam sempre perguntas se vale a pena. Eu digo que vale sim, se é uma coisa que é pro seu bem, principalmente pro bem da sua saúde e também pela sua autoestima, né? Se é pra melhorar o que você vê, não o que as pessoas veem, faça, mas faça com consciência. Outra coisa que eu falo não levem em conta valores, né? O outro médico que eu ia fazer era em torno de 9 mil reais, era bem mais barato, mas eu senti uma confiança incrível no Dr. Ricardo e eu indico pra ele mais uma vez de olhos fechados, porque ele é muito bom. E aquele ditado, né, gente? O barato que sai caro.
Talvez você esteja aí economizando e é muito caro pra mim, mas eu falo, economize porque vale cada centavo, cada moedinha que você guardar para realizar esse sonho, porque eu sei que pra muita gente é um sonho mesmo, né? É uma coisa que mexe muito com a gente e que eu não tô aqui falando, vai lá e faz, banalizando cirurgia, não, mas que pra mim fez toda a diferença, tanto principalmente na minha saúde, né? Hoje eu respiro melhor, eu voltei a sentir cheiro, a sentir gosto, coisa que eu não sentia há muito tempo. E sem contar na estética, né, gente? Porque o perfil agora tá maravilhoso, eu fico de todos os lados e não tenho problema nenhum. É incrível o resultado que a gente tem e se eu soubesse que ia ser tão bom, eu tinha feito antes, né? Mas é isso, levem em consideração o profissional que vocês escolherem, o hospital que vocês vão fazer, façam tudo com muita calma, estudem, pesquisem, não queiram fazer tudo de uma hora para outra, igual eu tentei fazer, mas Deus foi lá e me mostrou que não é bem assim, né? Que Ele sabe o que é melhor pra gente, então entrega pra Deus, eu não sei qual a sua religião, qual a sua crença, né, que você tá assistindo aqui, mas entrega todos os seus planos pra Deus, que Ele sabe o que é melhor pra gente. Eu tive mais uma comprovação através dessa cirurgia. Tá bom? Então, assim, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, que eu não tiver respondido, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá no meu Instagram, @CelineRamos, né? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, colabora com a blogueira. Nossa, me ligaram bem na hora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aí pra mim, se inscreva no canal pra você receber as notificações, né? Ativa os sininhos aí pra você receber as notificações também de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!